Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é dia 31 de julho de 2024, quarta-feira, e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada de libertação, cura e ascensão através dos ensinamentos de um curso em milagres. Estamos hoje na lição 212, ainda na nossa sexta revisão. A ideia central, como vocês já sabem, é: eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Estamos revisando hoje a lição 192. Tenho uma função que Deus quer que eu cumpra. Busco a função que me libertará de todas as vãs ilusões do mundo. Só a função que Deus me deu pode oferecer a liberdade. Busco apenas essa função, e só essa aceitarei como minha. Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Tenho uma função que Deus quer que eu cumpra. Uma função que Deus quer que eu cumpra. Vocês se lembram efetivamente qual é essa função, correto? É disso que nós vamos falar um pouco mais hoje. Vamos nos aprofundar nesse tema, mais uma vez. Esse que é um tema central dentro de um curso em milagres, ok? Então, o comentário do nosso livro-texto, do Robert Perry, do Alan Watson, eles dizem: qual é a função que Deus tem para mim? A lição 192, que essa lição de hoje é a lição 212, rever, me disse que o perdão representa a minha função aqui. E eu preciso ser lembrado disso. A minha função não é uma carreira ou ocupação em particular. O conteúdo é o que importa. O conteúdo da função é o que importa. A forma aqui tem uma coisa estranha para a gente traduzir, né? A forma formará a si mesma em função desse conteúdo, tá bom? A forma formará a si mesma. A forma se formará, fica melhor, a partir desse conteúdo, então. Se eu estou perguntando a mim mesmo, peraí, que faltou uma frase. O conteúdo é o que importa. A forma se assumirá por si mesma com respeito a esse conteúdo, com base nas circunstâncias da minha vida, tá? O perdão é o conteúdo. Se eu estou perguntando a mim mesmo, se eu estou perguntando a mim mesmo qual a minha ocupação deveria ser, ou qual direção a minha vida deveria assumir, que eu pergunte a mim mesmo essa questão. Como o perdão assume uma forma melhor na minha vida, bem aqui e agora. Ou melhor ainda, que eu me permita fazer ao Espírito Santo essa pergunta, né? Aí eu sou bem favorável que nós façamos essa pergunta para o Espírito Santo, né? Muito melhor. Uma ocupação, entre aspas, é o que ocupa a maior parte da minha vida. Como na forma, eu posso ocupar a maior parte da minha vida com o perdão. Como eu posso melhor servir, servir de forma a olhar para as ilusões e vê-las desaparecerem, né? Como eu posso melhor ajudar a mim mesmo, servir e ajudar a mim mesmo e aos outros, a que todos nós deixemos ir a culpa. Como eu posso melhor refletir o amor neste mundo.
Como eu posso melhor refletir o amor neste mundo? Eu trabalho como um escritor. Talvez você pode fazer algo muito diferente. E então você pode só um minuto, gente, que chegou uma mensagem aqui importante. Prontinho, desculpe. Como eu posso melhor refletir o amor neste mundo? Essa é uma grande pergunta, né? Que tem tudo a ver com a pergunta que o mestre nos pede para nos fazermos na Seichonoye, o mestre Masaharu Taniguchi, né? Como eu posso servir o maior número possível de pessoas? Essa é a minha real ocupação. Eu trabalho como um escritor e você pode fazer algo bem diferente. Preencha aqui com a sua função, né? Mas a ocupação não é a minha função. Esse é apenas o meio de expressão da minha função, que é o perdão. A mesma função Deus deu a todos nós. A forma pode mudar ou desaparecer, mas a minha função permanece não modificada. Há alguns anos atrás eu estava trabalhando como um consultor de computação, porque naquele momento eu sentia que esse era o melhor meio que eu tinha de realizar a minha função. E então essa forma mudou, mas não o conteúdo, né? Então, olha só, imaginem como é você ser um consultor de computação, de computadores, né? E você cumprir a sua função do perdão, né? Para mim, me parece muito tranquilo, né? Porque, efetivamente, quando uma pessoa está desesperada com o seu computador e você pode ajudá-la, nossa senhora, isso é maravilhoso. Isso é totalmente ajudar o outro a se libertar da culpa, não é? Então você pode ajudar as pessoas. Vamos pensar nessa frase, né? Que ele fala aqui, que eu acho que é mais fácil para que nós possamos entender. Como é que nós podemos ajudar as pessoas da melhor forma possível a se libertarem de toda a sua culpa? Como eu posso? Se eu sou uma cozinheira, eu posso fazer uma comida tão gostosa e tão saudável para elas. Olha só, para as pessoas. Olha, eu sou uma cozinheira. Eu faço uma comida tão saudável e tão gostosa para as pessoas que elas não vão mais precisar comer errado. E aí elas não vão ficar se sentindo culpadas porque comeram errado. E eu não sei se vocês sabem, mas de certa forma, o nosso desejo por ficarmos beliscando, comendo porcaria, comendo comida ruim, ocorre muito em função da nossa própria deficiência nutricional. Vocês sabiam disso? Quanto mais você está equilibrado nas suas vitaminas, nos seus sais minerais, quanto mais proteína de boa qualidade você come, menos vontade você tem de comer porcaria. Então, olha, eu acabei de ajudar um cozinheiro a ver a função dele na ocupação dele. Não é legal? Muito bem, voltemos. Que eu não busque qualquer função em termos de forma. Que eu sempre busque o conteúdo. E se o conteúdo ou melhor, é o conteúdo de perdão, de refletirmos o amor nesse mundo e de liberarmos a culpa que vai nos libertar das ilusões. Então, o que é este mundo senão um mundo de ilusões? E qual é a minha função aqui, a não ser me libertar das ilusões do ego? E a não ser ajudar os meus irmãos a se libertarem das ilusões dos egos deles, né? E é muito legal, porque você tá lá com o seu irmão e você tá vendo com 100% de clareza as ilusões do seu irmão. Mas com relação à sua vida, você está absolutamente cego. Vocês já perceberam isso?
Nenhuma forma pode fazer isso, uma vez que cada forma em si mesma é parte da ilusão. E então tudo que eu busco e tudo que eu clamo, né, como sendo meu, é a função que Deus me deu, o conteúdo, e não a minha ocupação, ou trabalho, ou situação. Eu não sou um corpo, uma forma. Eu sou livre, eu sou sem forma, e eu, portanto, não estou amarrado de nenhuma forma à forma, né? Então, vamos à lição, vamos ler a lição de novo, né? Tenho uma função que Deus quer que eu cumpra. Busco a função que me libertará de todas as vãs ilusões do mundo. Qual é essa função? É a função que Deus me deu. É o perdão, é o ajudar o outro a se liberar da culpa, né? Quando eu ataco o outro, na verdade eu estou ajudando-o a ficar mais culpado, não é? Eu estou vendo a culpa nele, portanto eu estou compartilhando a culpa, portanto eu estou multiplicando a culpa no mundo. Não é isso? É exatamente isso que eu faço, não é? Só a função que Deus me deu pode me oferecer a liberdade. Só o perdão pode me oferecer a liberdade. Busco apenas essa função. E só essa função, só o perdão, aceitarei como a minha função. Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Se nós nos lembrarmos que a nossa função é perdoar, de que a nossa função é perdoar, se nós nos lembrarmos disso, dentro do contexto da ideia central da sexta revisão, eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou, fica muito mais fácil eu perdoar. Fica muito mais fácil eu perdoar quando eu tenho em mente que eu já encarnei dezenas, centenas de vezes. Que eu já tive vários egos, corpos, personalidades. E que eu já me enganchei, já me emaranhei com todo esse povo que tá aqui na minha vida me atentando. Não é? Não fica mais fácil? Falei para vocês na live de domingo. Quem não assistiu, assista a live de domingo. Quando você se sentir vítima de alguém, tá? Por exemplo, veio uma pessoa, o seu sócio, e ele deu um desfalque na sua empresa. Ok? E você hoje está se sentindo profundamente vitimizado por esse sócio. Uma maneira muito fácil, muito tranquila de você se libertar desse sentimento de vitimização. Gente, o meu tablet apagou o livro que eu estava lendo. Olha que coisa louca. É você imaginar que em outra vida você fez algo com ele semelhante ou apareceu. Ou então você fez algo semelhante com outra pessoa. Ou você pode pensar também que você está pagando uma dívida de um antepassado seu. Porque como existe uma unidade familiar, às vezes somos nós que pagamos as dívidas dos nossos antepassados, né? E às vezes serão os nossos descendentes que pagarão as nossas dívidas, né? Eu tenho inclusive uma aluna maravilhosa que ela conseguiu resolver, agora tem pouco tempo, uma situação envolvendo a família inteira. E ela me contando da situação, ela falou uma frase que eu achei sensacional. Ela é uma mulher de uma consciência absurda, né? Então ela falou assim: eu não quero deixar
esse problema para os meus descendentes. Poderia ter empurrado o problema com a barriga. E ela falou essa frase: eu não quero deixar isso para os meus descendentes. E com o apoio do Divino Espírito Santo, e obviamente com a inteligência dela, com a abertura dela, com a espiritualidade dela, com a disposição dela, com a boa vontade dela, ela simplesmente colocou fim a um problema gigantesco, né? Então, quando eu olho para o perdão à luz da ideia, eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou, fica muito mais fácil eu me abrir para a possibilidade de perdoar, né? Sabe aquela pessoa da sua família com quem a sua relação com essa pessoa não funciona de jeito nenhum? Você já fez de tudo e essa relação não funciona? Provavelmente nós temos aí uma dívida kármica de vidas passadas. Nós temos talvez um reencontro de duas pessoas que foram muito, muito inimigas numa outra existência, que vieram aprender a se amar. Né? Vocês lembram que na jornada de cura da criança interior eu falei muito isso sobre os irmãos? E sobre os irmãos com signos astrológicos opostos? Lembram que eu falei disso? Então, e aí vamos supor que hoje você não consiga fazer essa relação funcionar. Desista. Mas, no seu nível interior, ore por essa pessoa. Mande energia boas para ela. Não se concentra na forma. A forma é o relacionamento aparente, que não funciona. Não funciona. Já fizemos de tudo, já tentamos de tudo, não funciona. Ok, respeite isso. No conteúdo, você faz dietas do perdão, você faz oração, né? Ontem eu fui para atender no Theta Healing, né? Por conta dos meus compromissos, já tinha mais de um mês que eu não ia. Então ontem eu cheguei lá e ontem eu consegui chegar cedo e eu fiz uma lista de um monte de pessoas que eu amo, inclusive de todos os meus familiares, para que eles pudessem receber amor incondicional lá na roda de cura com a qual nós terminamos os atendimentos populares, né? E aí? Você pode fazer isso. E aí você estará cumprindo a função que Deus tem para você, que é o perdão, que é liberar a culpa do outro dentro de você. Lembram da frase que eu falei para vocês do livro Escola da Liberdade? Que é uma frase que me tocou profundamente, porque é de uma sabedoria e tem tudo a ver com o curso em milagres. Você perdoa o seu inimigo dentro e você combate o seu inimigo fora. A palavra combater aqui pode parecer que pode dar a entender a vocês que eu tô querendo que vocês se empenhem em algum tipo de ato de violência. Não é isso. Você coloca o limite nessa pessoa do lado de fora. Mas do lado de dentro, você está olhando para ela com os olhos do perdão. Você está olhando para essa pessoa, olha só, que a professora está falando para vocês, com os olhos do amor. Você está orando por ela. Talvez você seja super católico. Tá aqui no curso, mas também é muito católico. Manda rezar uma missa para essa pessoa. A gente pode mandar rezar missa em intenção de pessoas vivas, né? Não precisa esperar ir para o plano espiritual, né? E vai viver sua vida, vai tocar a sua vida, tá? Eu queria ler 2 textos aqui do livro do Jampolsky, aquele que eu comecei a ler antes de anteontem, né? O amor está deixando o medo ir embora, é o nome do livro. O nome do texto é O que é real. A maior parte de nós está confusa sobre o que é real. Embora nós possamos sentir que há algo mais,
nós tentamos nos contentar com uma realidade baseada exclusivamente no retorno que recebemos dos nossos sentidos físicos, na informação que recebemos dos nossos sentidos físicos. Para reforçarmos essa realidade, entre aspas, nós olhamos para aquilo que a nossa cultura define como normal, saudável, define como normal, saudável e, portanto, real. Mas onde o amor cabe nesse esquema de coisas? Nossas vidas não seriam mais cheias de significado se olhássemos para aquilo que não tem começo e não tem fim como a nossa realidade? E apenas o amor cabe nesta definição do eterno. Tudo mais é transitório e, portanto, sem significado. Lembrando a vocês, gente, de novo, que o Jean Paul que ele escreve com base em Um Curso em Milagres, tá? Ele é um autor de Um Curso em Milagres, tá? Ele é um cara maravilhoso que ele pega o extrato, ele pega o curso, ele filtra, tira o extrato e coloca nos livros dele, tá? Lemos lemos 3 livros do Jean Paul já ao longo desses nossos 3 anos de jornadas, tá bom? O medo sempre distorce a nossa percepção. Não, peraí. Tudo mais é transitório e, portanto, sem significado. O medo sempre distorce a nossa percepção e nos confunde a respeito do que está acontecendo. O amor é a total ausência de medo. O amor não faz perguntas. O estado natural do amor é um estado de extensão e de expansão, e não de medidas e comparações. O amor é, então, realmente tudo aquilo que tem valor. E o medo não pode nos oferecer nada, porque ele é o nada. Embora o amor seja sempre o que nós queremos, nós frequentemente temos medo do amor sem termos consciência disso, sem sabermos disso conscientemente. Então nós podemos agir de forma cega e surda à presença do amor. Mas quando conseguimos nos segurar e deixar o medo ir embora, nós começamos a experienciar uma transformação pessoal. Começamos a ver além da nossa antiga realidade como definida pelos nossos sentidos físicos e entramos num estado de clareza no qual descobrimos que todas as mentes estão unidas, que nós compartilhamos um ser, esse ser com maiúscula, comum, e que essa paz interior e esse amor são, de fato, tudo aquilo que é real. Com o amor como sendo a nossa realidade, a saúde e a integridade, a inteireza podem ser vistas como paz interior e a cura como sendo o deixar ir o medo. Saúde e integridade, né? Saúde e integridade podem ser vistas como paz interior e a cura pode ser vista como deixar ir o medo. Então o amor está deixando o medo ir embora. Revivendo o passado. Todos nós manufaturamos nossas próprias poeiras e estáticas, que servem apenas para interferir com aquilo que vemos, escutamos para interferir com como vemos, escutamos e experienciamos o amor dentro de nós mesmos e dentro dos outros. Essas interferências autoimpostas nos mantêm paralisados, presos, né, num antigo sistema de crenças, o qual nós usamos repetidamente, embora ele não nos dê aquilo que nós queremos. A mente pode ser pensada
como um container de carretéis e carretéis e carretéis de filmes sobre as nossas experiências passadas. Eu vejo só o passado, né? Aí eu vou falar de novo da questão da forma e do conteúdo, tá? A experiência passada, ela está sendo reproduzida igualzinha aqui na minha frente. No conteúdo, porque na forma ela é diferente. Aquele meu primeiro marido que me traiu, agora ele é diferente. Ele é o meu quarto marido, né? Mas o meu segundo marido também me traiu. O meu terceiro marido também me traiu. E agora, se eu pensar bem, o meu pai traía a minha mãe. Estranhamente, o pai da minha mãe traía a minha avó. Olha só. Então, na forma, o filme é diferente. A minha avó, ela vivia lá em 1920, 1930. Não é? E eu tô vivendo hoje aqui em 2024. Mas o meu marido me trai igualzinho o marido da minha avó, meu avô, no caso, me traía minha avó. Não é legal? Aquelas roupas de 1930, 1940, minha avó toda elegante, com aquelas roupas, aquele cabelo, toda linda, e eu aqui em 2024, uma mulher, entre aspas, liberada, empoderada, não é? Mas eu tô passando pela mesma dor emocional. Tá bom? Teremos live da cura ancestral no domingo. Prepare-se, aperte seus cintos, feche e trave a mesinha à sua frente, coloque seu assento em posição vertical, porque teremos uma live de cura ancestral no domingo focada em vícios. Falaremos de padrões ancestrais de vícios, tá bom? Ordens do Divino Espírito Santo. Às 19 horas de domingo, se Deus assim nos permitir, tá bom? Essas imagens estão sobrepostas, não apenas uma sobre a outra, mas também nas lentes através das quais nós experienciamos o momento presente. Consequentemente, nós nunca estamos vendo ou escutando o momento presente tal como ele é. Nós estamos apenas vendo fragmentos do presente através das tonalidades das antigas memórias distorcidas que nós colocamos sobre o momento presente, a nossa mente egóica, tá? Se nós estivermos dispostos a fazer isso, poderemos, de forma efetiva, utilizarmos a nossa imaginação para limpar tudo desses antigos carretéis de filmes que não seja o amor. E isso requer deixarmos ir os nossos apegos passados à culpa e ao medo. E aí o desenho ele está dizendo aqui em cima, filmes antigos sendo passados do lado de dentro, sendo projetados do lado de dentro na primeira imagem. E aqui o amor sendo projetado, né, numa tela, ele bota assim como se fosse uma coisa de cinema, no momento presente, tá? E é isso. Bom, gente, antes de terminar o vídeo, eu quero comentar um comentário que o Marco Túlio fez. Marco Túlio, meu aluno querido, ele é fã dessa série aí, The Chosen, e ele fez um comentário aqui que eu vou ler para vocês, tá? No vídeo de ontem, tá? Ele botou assim, uma observação, professora, a série se chama The Chosen, Os Escolhidos. Sim, The Chosen pode ser os escolhidos também, né? Talvez até uma forma mais gramaticalmente correta de falar o escolhido seja falar The Chosen One, que não é o caso do título da série, porque o título da série é The Chosen, né? Então ele está comentando o meu comentário de ontem sobre essa série The Chosen. E fala sobre Jesus chamando as pessoas a segui-lo, e aqueles que aceitaram o chamado são os escolhidos. Isso está errado, da perspectiva de um curso em milagres, tá? Isso é o que a série está mostrando, tá? Isso é o que a série está mostrando.
Mas do ponto de vista de um curso em milagres, isso está errado, tá bom? Então vamos lá. Ele diz assim: mas o filme foca além de Jesus, fala principalmente sobre a vida e a história de cada um dos apóstolos, os escolhidos, né? Então os apóstolos seriam os escolhidos. Do ponto de vista de um curso em milagres, errado novamente, tá? Talvez fosse bom a gente falar disso na live, não sei. Outras pessoas também foram chamadas para seguir Jesus, como no caso de Nicodemos, que resolveu não ir devido ao seu status de fariseu e doutor da lei. Muito obrigado, beijos. Ele dá 3 corações aqui para mim. Gente, olha só, podia ter trazido o livro aqui para vocês verem, mas não trouxe, né? Então, assim, eu tento trazer para vocês um ensinamento raiz de um curso em milagres. Particularmente, e aí isso é meu, vocês não têm que concordar comigo não, tá? Isso aí é uma opinião minha. Agora, eu não estou falando como professora de um curso em milagres. Eu estou falando como Jaqueline, que é um ser humano que tem um ego, né? Eu não me conecto com esse negócio. Aliás, eu não me conecto com nada que a mídia convencional, especialmente essa plataforma aí, esteja apresentando agora. Essa plataforma aí, que vocês já sabem qual é, eu não vou falar o nome, é uma plataforma que me incomoda muito, né? Não posso falar para vocês aqui o motivo, né? Porque a gente entraria numa polêmica grande, mas eu parei de assinar essa plataforma depois que eu vi um determinado anúncio deles no falecido Twitter, que agora é o X do Elon Musk, né? E inclusive fechei minhas contas no Twitter, enfim, né? Muito bem. Então eu não me conecto, né? E tem uma coisa também que, assim, se vocês se lembrarem dos vídeos que eu fiz da Páscoa no ano passado, foi ano passado, né? Uma das coisas que eu aprendi é que os essênios, né? Jesus era parte, né, dessa tribo de judeus dos essênios, né? Segundo a minha crença, né? Eles tinham muito apreço pela higiene física, pela limpeza física. Eles tomavam banho todos os dias. Inclusive foram feitos estudos arqueológicos lá em Qumran, tá? E se achou o lugar dos banhos coletivos, né? Então, uma coisa que me incomoda muito nessa série é que, na minha opinião, Jesus me parece um tipo um pouco sujo, fisicamente sujo, né? Não tá limpo. E do que eu já estudei, inclusive falando da vida de Jesus sob esse ponto de vista, na literatura que eu gosto, que ressoa comigo, os essênios tinham muito apreço pela limpeza física. Isso para eles era muito importante porque era parte da possibilidade de que se tivesse um avanço espiritual. Então essa série ela não ressoa comigo. Eu já vi alguns pedaços e o meu coração faz assim, ó. Tá? Eu tenho a impressão, não posso dizer porque não vejo, então aqui estaria fazendo um julgamento de valor, que eles misturam coisas verdadeiras com programações falsas, ou minimamente com programações subliminares. Né? Vocês sabem que essas grandes coisas que a gente está vendo aí na mídia estão cheias de mensagens subliminares, com programações para destruírem, cujo objetivo é destruir o espírito humano, né? É jogar a gente no ego, né? Então, assim, esse é o meu ponto de vista. O Marco é um aluno com o qual eu tenho contato pessoal, eu adoro ele, eu acho ele um homem muito inteligente, muito brilhante, muito espiritualizado. Mas nesse ponto, estou tentando explicar o erro conceitual aqui, né? De repente até posso buscar um texto para vocês nesses livros do Dr. Kenneth, um texto que tenha princípio, meio e fim para a gente poder estudar. Mas não existem escolhidos.
Não existem escolhidos, porque se eu tenho escolhidos, ou escolhido, ou o escolhido, então eu já estou por natureza no especialismo. Então todos são chamados, todos foram chamados. Quem seria o escolhido é quem escolhe ir, mas aí já não pode ser o escolhido, porque escolheu a si mesmo. E para você ser escolhido, você tem que ter sido escolhido por alguém do lado de fora. Seria um problema semântico, né? Então, assim, conceitualmente, se você pegar o ensinamento que o curso dá, que Jesus nos dá no curso, isso está equivocado, tá? Então, seria o especialismo. Então, eu tenho o meu grupinho favorito aqui, os 12 caras que andam comigo, né? Não é o caso. Né? Aquelas 12 pessoas são atraídas para Jesus por razões de afinidade vibracional, de missão kármica, de apoio, né? Mas jamais porque teriam sido escolhidas, né? E se Jesus nos diz, e ele nos fala, que ele não quer a nossa reverência, que a nossa reverência é só para Deus, nosso Pai, o infinito Criador, o Criador de tudo que é, então também não há possibilidade de reverenciarmos os apóstolos, tá? Então eu quero separar a minha colocação a respeito da série, a minha colocação pessoal, da minha colocação como professora de vocês de um curso em milagres, porque vocês me dão a honra de assistir meus vídeos, né? Então, conceitualmente, isso seria ego dentro da série. Seria uma programação egóica dentro da série. Cada um aqui faz o que achar melhor. Se você acha que a série te alimenta, que a série é bacana, que a série traz coisas positivas para você, eu acho que você tem mais a que assistir, né? Como o meu tempo é muito escasso, as coisas que eu pego para assistir tem outro nível, outro grau de, né? Enfim. Porque assim eu escolho. E aí estou exercendo a minha escolha, né? Ontem à noite, eu meio que em oração, depois de ler o comentário do Marco, eu pedi ao Espírito Santo que me mostrasse se é para eu ver essa série ou não. E a resposta foi de novo um não. Não, tá? Então, para mim, não tô dizendo que eu sou melhor do que você. Eu tô dizendo que eu sou diferente de você. Para mim não funciona, tá? E com relação ao erro conceitual, eu continuo mantendo o meu posicionamento, a menos que eu tenha entendido equivocadamente o que o Marco explicou. Mas aí eu vou estar com ele em breve, aí ele vai me explicar novamente. Aí, se eu tiver entendido errado, aí eu volto e falo aqui para vocês no vídeo de amanhã ou de semana que vem, tá bom? Então, meus amores, essa era a mensagem que eu tinha para vocês para o dia de hoje, tá? Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.